Agora vamos às curiosidades judaicas. Você conhece as profecias bíblicas? Você lê a Bíblia? No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 ao 38, conta a história bíblica que o anjo Gabriel visitou a Miriam, Maria, e avisou que ela teria um filho. Este jovem seria libertador de Israel, e para ele foi prometido o trono do rei Davi. Davi reinou em Israel por volta do ano 1040 a.C. a 970 a.C. Davi reinou 33 anos em Jerusalém, 40 anos sobre Israel e 7 anos sobre Hebrom. Yeshua, conhecido aqui no Brasil por Jesus, fez um trabalho expiatório, se entregando à morte por nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia. De acordo com muitos dos profetas, ele voltará e ocupará o trono que foi do rei Davi. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6, o profeta fala sobre o renovo, sendo um descendente que ocupará seu trono e reinará sobre a terra. Este renovo se trata do Messias Yeshua. Assim, não existe na Bíblia nenhuma promessa de morada no céu, nem de 1000 anos ou até 7 anos, como alguns anunciaram, mas sim um reinado milenar na terra. Se analisarmos o profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 ao 16, diz: E brotará do tronco de Jessé um renovo. Jessé foi o pai do rei Davi. Aqui o profeta anuncia uma nova era, onde os animais serão mansos e os animais carnívoros pastarão. O profeta Isaías disse que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, colocada como o pendão, sendo esta raiz o próprio Messias Yeshua. Nos baseamos também na Brit Hadashah, conhecido como Novo Testamento. Em Apocalipse 22, verso 16, Yeshua disse: Eu sou a raiz e a geração de Davi. Veja você, meu irmão e amigo, que o próprio Yeshua, Jesus, no Sermão da Montanha, ele disse: Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. Não é uma terra no céu, mas aqui mesmo na terra, uma terra purificada. O profeta Isaías conta que os povos não mais guerrearão, pois a lei do Senhor sairá de Sião em Jerusalém para todos os povos. Temos também muitos textos proféticos falados por Davi. Veja os Salmos 37, verso 8 ao 10, que diz: Davi fala aos malfeitores, que os malfeitores serão tirados da terra, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ele diz mais um pouco, e o ímpio não mais existirá. Se você continuar lendo mais à frente, ele nos dará mais informações sobre o futuro. Nos Provérbios de Salomão, filho do rei Davi, também diz, Provérbios 2, verso 21 e 22, Os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra. Você que nos escuta, nos acompanha, confirma o que foi falado, pesquise e estude na sua Bíblia, pois cada profeta viveu em uma determinada data, mas todos foram movidos pelo Espírito de Deus e falaram a verdade, anunciaram sobre o fim dos dias e as promessas de Deus não falharão. Veja que no livro do apóstolo Pedro, Kefa, em hebraico, capítulo 1, verso 19 ao 21, diz assim: Temos muito firme a palavra dos profetas, o qual fazes bem em recebê-las. Ela é como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, a palavra dos profetas é muito esclarecedor e é importante para nos ajudar a entender o futuro, pois ela é uma luz para nós. Nos relatos de Mateus, Yeshua disse aos seus contemporâneos: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Não conhecer as Escrituras proféticas é viver sem saber a própria vontade de Deus. E você, que é um estudioso da Bíblia e gosta de entender o que está lendo, venha estudar conosco. Você conhece a parábola do trigo e do joio?
que Jesus ensinou, relatada no livro de Mateus 13, verso 36 ao 43, que diz: Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Yeshua fez esta parábola nos ensinando que o mundo é comparado ao campo, que se semeia aqui na terra. Foi plantado o trigo, que comparamos aos justos, e o joio, que comparamos aos ímpios. Veja então que o joio será colhido e jogado no fogo, e os justos serão colocados no reino do Pai. Assim, o reino certamente será aqui na terra, e o mundo será purificado.